Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. A paz do Senhor esteja contigo. A paz do Senhor esteja no seu lar, na sua casa. A partir de hoje, iremos refletir a importância da campanha da fraternidade, já nos preparando para o tempo da Quaresma. Esse ano, a campanha da fraternidade tem como tema fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E o texto bíblico tirado da carta de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez-se uma unidade. Mais uma vez, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez-se uma unidade. Como é bonito a gente refletir, amados irmãos, a importância da campanha da fraternidade desse ano, que é uma campanha ecumênica. O que quer dizer ecumênica? É uma união das igrejas cristãs do Brasil. E é essa unidade que nós queremos levar para um verdadeiro diálogo de que Cristo é a nossa paz. E Ele quer nos unir, quer estar com a gente. Então nós precisamos sonhar um sonho que se sonha junto, que se sonha unidos a Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, a campanha da fraternidade ecumênica desse ano representa uma das experiências mais valiosas da missão evangelizadora para a igreja do nosso Brasil, para as igrejas cristãs do nosso Brasil, do nosso país. A realização dessa campanha, ela vai identificar como temas e lemas para serem refletidos na nossa comunidade, na sua comunidade, nas escolas, nos movimentos sociais, nos encontros e partilhas. É um sinal da esperança que todos nós almejamos. Nós tivemos aí, de campanha da Fraternidade Ecumênica, com essa desse ano, já é a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica, que leva você a esse encontro com Cristo, que leva você ao encontro com a fraternidade. Então, Cristo representa essa fraternidade. Então, num mundo marcado pela diversidade, Cristo ele é o diálogo, é o caminho para a paz. Então, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo, o diálogo ele é o caminho para a paz. Sem o diálogo, a gente não vai construir nunca essa paz. Sem o diálogo, a gente não vai conseguir se encontrarmos como irmãos. Então, a gente precisa, nesse diálogo, pegar 3 pontos fundamentais. Primeiro, refletir. Segundo, aprofundar. Terceiro, promover. Então, se a gente conseguir, nesse diálogo, refletir, se aprofundar e promover esse diálogo, a gente vai conseguir o quê? Um diálogo como caminho para a paz. Então, veja só, você que está aí agora, como é importante isso. E como nós temos visto isso já nesses anos aí da pandemia que a gente está passando. Quantas pessoas se dialogaram e estão dialogando para o bem e para a construção de caminho de paz, para superar toda essa barreira que estamos passando no nosso Brasil. Nós sabemos que temos pessoas que não estão promovendo isso, que estão indo contra a maré. A gente tem que ir junto como irmãos, nos unir como sociedade civil, sociedade política, uma sociedade cristã, para esse caminho da paz. Então, vejam só como é importância, como é fundamental para nós, irmãos, esse encontro. Porque todos nós somos responsáveis pela promoção da paz, do diálogo, através desse diálogo. Então aí nós temos algumas igrejas que nesse ano estão refletindo com a gente. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Apostólica Romana, Igreja Anglicana do Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, a Aliança Batista do Brasil, a Igreja Betesda, o Centro Ecumênico de Serviço de Educação Popular. Então essas são só umas, que estão ligadas ao CONIC, Conselho
né, nacional das igrejas cristãs, para refletirmos essa importância da campanha da fraternidade desse ano. Então, a igreja cristã católica, ela tem nesse período, né, justamente no período da quaresma, quando a gente inicia na quarta-feira de cinza, refletir um tema fundamental para a gente melhor viver o tempo da quaresma. O tempo da quaresma é o tempo de penitência, é um tempo de recolhimento, mas também é um tempo de partilha, é um tempo de exercício da fraternidade. Sem o exercício da fraternidade, a gente não consegue ser verdadeiros cristãos. Você me entende? Então, nessa quaresma, somos chamados a crescer na capacidade do diálogo. Você, amado irmão e irmã católico, nessa quaresma, nós somos chamados a crescer na capacidade do diálogo. Às vezes a gente acaba se dividindo dentro da igreja, acaba construindo os muros dentro da própria igreja. E hoje é preciso derrubar esses muros e construir pontes. Pontes que levam ao encontro, pontes que levam à fraternidade, pontes que levam até o seu passado. Qual é a ponte? Qual é a ponte que você lembra nesse momento na sua vida? Uma ponte que construiu alguma coisa para a sua vida. Qual é a ponte aqui do Amazonas que você mais lembra? Qual é a ponte da sua vida, da sua casa, que você tem construído atualmente? Então a gente precisa realmente, nesse diálogo, construir pontes e não muros. Atualmente nós temos construído muitos muros, muitas barreiras. Então é necessário irmos ao encontro do irmão. Então o diálogo, ele vai implicar o quê? A abertura. Você tem que ter essa abertura. Se você não tiver essa abertura, como é que você vai dialogar? O diálogo, ele também tem que ter o quê? Acolhida. Quando você se abre, você também acolhe. Então o diálogo precisa de acolhida. O diálogo precisa de escuta. É preciso escutar. Escutar para crescer na capacidade de interação. Quando você escuta, quando você se abre, quando você acolhe e quando você escuta, você tem essa capacidade da interação. Interagir com seu irmão de outra igreja, de outra instituição, de outro pensamento, até de outra política. Então a gente precisa ter nessa interação, o discernimento do conjunto. Quando a gente faz essa interação, entra-se no discernimento do conjunto. Olha só como é bonita a campanha da fraternidade desse ano. Olha como um texto base, feito pelos nossos bispos do Brasil, juntamente com as igrejas cristãs, vem chamar a atenção para esse discernimento do conjunto. Então o diálogo também é um compromisso desse amor. Se a gente não tem amor, se a gente não escuta, se a gente não cria capacidade, a gente não consegue ter o compromisso de amor. Então, o diálogo é um instrumento para a promoção da paz. Então, amado irmão e irmã, é preciso a gente construir o diálogo. Diálogo de fé, de compromisso, de amor, de abertura, de escuta, da capacidade dessa interação e o discernimento de conjunto. E aí a gente promove realmente o instrumento da paz. Eis alguns objetivos que a campanha da fraternidade esse ano nos chama a refletir. Então, antes de tudo, é preciso a gente olhar para dentro de nós. Quais são, mais uma vez, eu volto lá àquela realidade, quais são as pontes que você, nós estamos construindo? Estamos construindo pontes ou estamos construindo muros? Como é que você se olha nesse momento? Você consegue dialogar com o irmão de outra igreja? As igrejas cristãs no Brasil? Você está aberto a dialogar com eles para construir esse mundo da paz, da fraternidade, desse diálogo para o bem da sociedade? Nós estamos vivendo aí um período muito conturbado para cada um de nós.
Nós estamos vivendo um período muito doloroso, de muitas perdas, de muito sofrimento. Mas é preciso também a gente não ficar presos a isso. É preciso a gente construir pontes e começar a dialogar para construir coisas melhores para o nosso país. É preciso a gente cobrar, estar atento, saber em quem escolher, quem está representando o nosso país, cobrar deles, sermos, o nosso voto vale muito. Então nós temos que sermos ali perseverantes. O seu voto vale muito. O nosso voto vale muito. Então a gente tem que ser perseverante diante dessa realidade. A gente não pode ficar calado ou omissos. Infelizmente, a pandemia não permite a gente sair para se manifestar, para protestar. Mas existem outros meios. É preciso a gente ir ao encontro. Cristo anunciou e também denunciou. Nós, como filhos e irmãos de Cristo que somos, temos que anunciar e também denunciar. Não podemos ficar calados, meu Pai Nosso, minha Ave Maria, rezar, orar. Estarmos em comunhão, em oração, é de suma importância, meu irmão, minha irmã. Mas também a gente não precisa ficar lá no nosso cantinho só em oração, a gente precisa agir. Por isso que a campanha da Fraternidade esse ano também nos fala dessa ação. A partir do momento que a gente começa a dialogar com o nosso irmão, o nosso vizinho do lado de casa, que é protestante, que é de outra igreja. Então a gente precisa ir ao encontro desse nosso irmão, dessa nossa irmã. A gente precisa ir para a promoção da paz. Então que a gente possa, nesse período, tentar levar, nesse período da Quaresma, tentar levar uma promoção da paz. Então a campanha da Fraternidade, ela é o caminho da luz do Evangelho. Ela vem chamar essa atenção porque lá na carta dos Efésios encontramos essa inspiração bíblica, no qual eu já falei. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez a humanidade. Qual é o significado dessa confissão de fé? Em tempos tão incertos que nós vivemos, como este em que estamos vivendo, caracterizado por conflitos, por violências, por racismo, por xenofobias e práticas de ódio, como a gente vai anunciar a boa nova de Jesus Cristo, em um período tão turbulento como o atual que nós estamos vivendo? Como é que você se vê um anunciador da boa nova de Jesus Cristo em um período tão atual, turbulento que a gente vive? Como a gente consegue anunciar a prática dessa confissão de fé que nós falamos? Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Então, meu irmão, minha irmã, essas reflexões vêm para nós, eu, você, as pessoas aí ao seu redor, refletirmos essa importância da campanha da Fraternidade desse ano. Refletir os caminhos para o diálogo e a construção de pontes de amor e paz em lugar de muros e ódio. Queremos explicitar os sinais da nova humanidade nascida em Cristo. Então nós queremos exercitar esse caminho. Essa nova humanidade nascida em Cristo que está presente entre nós. Sabemos que o Espírito de sabedoria, Você pede sempre, Senhor, dai-me o dom da sabedoria para agir no dia a dia. Então peça esse dom da sabedoria para agir na sua comunidade, na sua família, no seu bairro, na sociedade. Existem muitas experiências na história da humanidade. Existem muitas experiências nessa história da humanidade que vão demonstrar para nós, irmãos e irmãs, que podem e devem viver em comunhão. Você já parou para ouvir um irmão de outra igreja, de outra instituição? Já tentou ver o que ele pratica? Quais são as práticas que levam à construção da paz, da vida, do amor? Então, nesse caminho da Quaresma que nós vivemos,
a vinda, né? A Páscoa, a passagem de Cristo morto para Cristo vivo. Não fiquemos presos ao Cristo morto. Vamos ficar presos ao Cristo vivo, porque Ele vive. A gente pode sempre crer no amanhã. Então, essa memória da crucificação e ressurreição de Jesus. Então, essa campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, como nosso objetivo geral, nós vamos convidar as comunidades de fé, as pessoas de boa vontade, a pensarem, a avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações de violências através do diálogo amoroso. Testemunhando a unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Isso é muito bonito. Cada um de nós somos um, mas temos uma diversidade. Então, a gente precisa viver essa unidade, nessa diversidade que temos aí no Brasil, nesse Brasil imenso que nós vivemos. Para alcançar esse objetivo geral, somos chamados alguns objetivos para a nossa vida. Primeiro, redescobrir a beleza do diálogo com o caminho de relação amorosa. Denunciar diferentes violências praticadas e legitimadas individualmente em nome de Jesus. Quantos irmãos sofrem violência hoje? Infelizmente, eu tenho recebido muitas notícias de nossos irmãos de outras igrejas, até de igrejas cristãs e não cristãs, que têm recebido todo tipo de ódio e violência dentro das suas igrejas. Comprometer-se com as causas que defendem a casa comum, o nosso planeta, a nossa terra. Então a gente tem que se comprometer, denunciando essa instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e a destruição socioambiental. Nós estamos sofrendo muitas consequências com toda a poluição e destruição socioambiental. E construir para superar as desigualdades. Construir, contribuir para superar as desigualdades. Todos nós somos um em Cristo. Ninguém é diferente. Ninguém é melhor do que ninguém. Então a gente precisa contribuir para que a gente possa superar essa desigualdade. Quanta desigualdade nós estamos vivendo no nosso país. Uns querendo ser melhor que os outros. Um passando por cima do outro. Quantos irmãos nossos estão sofrendo hoje no nosso mundo, no nosso Brasil? Então que você, meu irmão, minha irmã, nesse primeiro vídeo que eu estou lhe passando, a gente possa juntos, unidos como Cristo, viver esse tempo da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, no habitual dela, ela se encerra na Páscoa de Jesus Cristo, no período pascal, que a gente chama, né? Mas ela continua com outras ações ao longo do ano. Então que a gente possa continuar com essas ações não só ao longo desse ano, mas ao longo de toda a nossa vida, até o fim de nossas vidas, assim como queremos. Então, lhe desejo, meu irmão, minha irmã, que a paz de Cristo esteja no seu lar, na sua casa, na sua família. Nos próximos vídeos, iremos especificar, iremos entrar em mais detalhes em alguns temas super importantes da campanha da fraternidade desse ano. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.